Gravando, pronto. Depois de muito tempo aí, depois desse longo feriado, desse feriadão, né? E depois do feriadão com prova, né? Ah, que dureza, né? Mas enfim. Bem, turma, aula 21, imperialismo. Como faz muito tempo que foi o nosso último encontro, eu vou pegar esses primeiros slides aí para a gente recapitular algumas coisinhas, assim, pequenas coisas, tá? Uma coisa que eu nunca comentei com vocês, você que está acompanhando essa aula, abre aí uma tela do Word para você anotar as coisas que eu falo. Acho que é muito mais rápido, fácil. Né? Eu nunca tinha trocado essa ideia com vocês. Façam isso. Abre aí uma tela aí do ladinho aí e começa a escrever. Melhor do que caderno, ou melhor do que você ficar aí olhando para mim. Nem olhando muito para mim, né? Que a tela é pequenininha para vocês, né? Em vez de ficar aí panguando, né? Anota aí, pega aí o texto abre o Word e começa a digitar. Acho que é uma forma de você ficar proativo aí na aula. Tudo bem? Beleza? Então tá. O que eu queria recapitular com vocês? Eu queria mostrar esses dois mapas aqui para vocês. Esse aqui, o mapa da esquerda, é um mapa que mostra o domínio europeu, na época do imperialismo, e aí a divisão do território africano. Então, você pode ver, por exemplo, que está em verde é domínio francês e aí a divisão do território francês. O que está em amarelo, né, esse amarelinho mais clarinho, é domínio britânico e aí a divisão da Inglaterra. E aqui na direita, você vê todo o mapa étnico da África. Então, das etnias africanas. Então, os grupos com diferentes religiões, costumes, danças, alimentação e assim por diante. Maravilha! Uma pergunta, que conclusão eu posso tirar disso aqui? Porque eu posso afirmar, olhando e comparando esses dois mapas, o mapa da esquerda, o mapa da divisão política entre os europeus, e o mapa da direita, o mapa étnico. Porque eu posso afirmar qual característica, melhor dizendo, que característica do imperialismo eu posso colocar aqui? Que fique evidente aqui para nós. Não é evidente, né? Às vezes você não pode perceber. Mas que característica do imperialismo a gente consegue ver aqui? Desse domínio europeu. Professor, que eles estão nem aí para as etnias? Faz sentido, por causa que, sei lá, tem tribo aí que é tretada uma com a outra, aí ficou no mesmo território, deu merda. Exato, você não tem a menor preocupação no âmbito cultural na hora de você dividir o território. Zero, zero, zero. Como o Joaquim comentou, você tem problemas aí, você tem rivalidades milenares, centenárias entre esses povos, que foram colocados numa mesma região, no mesmo domínio, no mesmo comando. Isso aqui, essa bomba vai estourar depois da Segunda Guerra Mundial. Quando você tem a queda dos grandes impérios após a Segunda Guerra Mundial, você tem a queda dos grandes impérios, e aí você começa a ter o período de descolonização da África e Ásia, e aí as guerras civis. Guerras sangrentas aí na segunda metade do século XX. Oi, Joaquim. Essas guerras aí duram até hoje, né? Algumas sim. Recomendo um filme para vocês, Hotel Ruanda. Trata muito bem, trata disso. Essas duas etnias rivais colocadas numa mesma região, tá? Hotel Ruanda. É um baita de um filme. Muito bom. Antigo, mas é bom. Torrent. Conhecem Torrent? Você não sabe o que é Torrent? Vai no YouTube e escreva como baixar filme no Torrent. Pronto, ele explica para você, te ensina e aí o mundo abre para você. Cara amiga, cara amigo. É maravilhoso. Enfim, então beleza, essa característica de eu não me importar com a cultura africana, não me importar com aquele povo, certo? Eu vou chegar, vou dominar e vou civilizá-lo. Lembra que tem toda aquela ideologia por trás? Aquela ideologia de que eu vou civilizar aquele povo, eu vou mostrar aquele povo o que é civilidade, vou mostrar para ele o que é progresso. E aí o europeu vai impor todos os seus valores e seu modo de vida. Tudo bem? Bem, a próxima imagem mostra a grande nação imperialista que é a Grã-Bretanha. Aqui você vê a Inglaterra, né, um lord inglês, né, um lord comerciante inglês, e ele sendo um povo, né, e esses braços ocupando todos os territórios. Aqui você vê Egito, Índia, Canadá, Jamaica e assim por diante, outras
regiões. Então, a Inglaterra colocando a mão em tudo, a Inglaterra dominando tudo, dominando geral. Beleza? Uma outra charge que eu queria mostrar para vocês aí para finalizar, né, esse contexto, que já foi tratado nas aulas anteriores, é esse aqui. Você tem esse homem responsável pelo telégrafo, que vai conectar o norte e sul da África. Se eu voltar aqui para vocês os slides, perceba, olha o domínio inglês, olha o domínio britânico, desde o Cairo do Egito até a cidade do Cabo, aqui na África do Sul. Então, esse telégrafo, essa charge representa todo esse enorme telégrafo para poder ter essa transmissão de informação. E não é a primeira vez que a gente vê o telégrafo, e perceba como ele apresenta o telégrafo, né? Como uma coisa imponente, como símbolo de progresso. Não é a primeira vez que a gente vê os fios de telégrafo como essa forma de progresso, como essa forma de engrandecer o local. Quando é que nós já vimos uma charge, um quadro com um telégrafo, sendo ele representando levar o progresso? Alguém lembra? Quando a gente estava aqui ainda ao vivo, né, na sala aqui presencialmente. Alguém lembra que aula foi essa? Em que eu tratei de mais uma vez essa questão do telégrafo, de levar o progresso para pessoas que não são civilizadas? Dos Estados Unidos, professor. Exato, Estados Unidos. Estados Unidos. Se você for lá nas aulas dos Estados Unidos, você vai ver aquela mulher, como se fosse um anjo, né? Que eu falei para vocês que era a Colômbia, né? Levando o progresso para o oeste, né? Aquela ocupação do oeste, onde você tinha as nações indígenas que viviam nos Estados Unidos, e ela levando o telégrafo, levando a tecnologia, levando o progresso. Tudo bem? De novo, a gente consegue perceber mais uma vez toda aquela ideologia do cientificismo e do tecnicismo, né? A ciência justifica a dominação. Eu vou levar o progresso, tudo que é científico é bom, tudo que é técnico é bom. Isso vai desencadear, nós vamos ver na semana que vem ou amanhã, na Primeira Guerra Mundial, certo? Bem, tratando então sobre essa questão desse imperialismo na África, eu encerro aqui. Hoje eu vou tratar bastante sobre a Ásia, eu vou querer falar sobre a Ásia com vocês, e aí já que eu estou na Inglaterra, não tem como eu não falar da Índia. Essa guerra dos cipaios, tudo bem? Beleza? E aí, então, eu inicio o tema da aula de hoje sobre o imperialismo, parte 2, o imperialismo na Ásia, e se der hoje eu falo do imperialismo dos Estados Unidos aqui na América, tudo bem? E aí, não tem como, eu falo de Inglaterra, não falar de Índia, a grande colônia na Ásia aí para os ingleses. Falando de Inglaterra e Índia, mais um filme aí para vocês assistirem, tá no Netflix, se chama Quem Quer Ser um Milionário. Baita de um filme de 2008, venceu o Oscar, ganhou o Oscar, tá? naquele ano, naquele evento. Baita de um filme, lindíssimo filme, lindíssimo. Vale muito a pena aí, quem não assistiu, chama papai, chama mamãe e vão assistir. É muito bom, tá no Netflix, tá? Bem, falando de Índia, né? A Índia, ela foi arruinada pelo imperialismo inglês. A Índia, ela foi destruída e devastada por esse imperialismo. O que a Índia, ela concorria com a Inglaterra? Sim, a Índia, ela concorria com a Inglaterra. Com o quê? Produção de tecido, tá? Fábricas têxteis, tá? A Índia, ela tinha tecidos de altíssima qualidade, altíssima qualidade. Ora, a Inglaterra entra nessa competição por mercados com a Índia. E por que a Índia ela vai sair derrotada? Bem, 2 fatores. Primeiro fator, o processo que a Inglaterra passou de revolução industrial. Ora, a revolução industrial ela faz com que o proprietário da fábrica, da indústria britânica, faça com que tenha uma maior oferta desse produto, que é o tecido, uma maior oferta desse produto, e o preço muito mais barato. E por que mais barato? Porque eu tenho máquinas, eu tenho desenvolvimento tecnológico que vai baratear a minha produção. Consequentemente, então, a Índia ela vai sofrer então, uma grande concorrência e ela não consegue chegar muito próximo desse valor. E aí, para a Inglaterra aniquilar o mercado indiano, a Inglaterra ela vai propor tarifas alfandegárias. Ela vai taxar esse produto indiano que chegar no território inglês, no território britânico. Então, 2 fatores, revolução industrial e tarifas alfandegárias. Revolução industrial, você tem o desenvolvimento técnico, científico, que vai fazer com que eu tenha um aumento da produção e um barateamento do produto.
E o segundo fator, tarifas alfandegárias. O produto indiano vai chegar na Inglaterra com um valor mais alto. Quebra a Índia. Não à toa que entre o século XVIII e XIX, a Índia, senhoras e senhores, olha a pobreza que vai ser, que a Índia ela vai sofrer, e o filme Quem Quer Ser um Milionário mostra muito bem isso. 50 milhões de indianos morreram de fome durante esse período, entre o século XVIII e o século XIX. São, se a gente for arredondar aqui, 5 cidades de São Paulo. Ou um estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 40 milhões de pessoas, então acrescenta mais 10 milhões de pessoas aí. Morreram de fome. Não foi guerra, foi fome. Não tinham alimento, desnutridas. Beleza? Certo? E aí, de novo, o filme Quem Quer Ser um Milionário mostra muito bem essa pobreza indiana. Tá? Mumbai é uma cidade assim, é uma favela. A capital da Índia é praticamente uma favela. Tá? Professor, Oi. só uma curiosidade. Sim. Você falou que assim, a Índia, ela faliu porque ela estava encarecendo os seus produtos. Mas hoje em dia, eu sei que... Pera. Não que a Índia... A Índia não encareceu os seus produtos. O que acontece? A Índia vendia para a Inglaterra o tecido. Certo? A principal compradora do tecido indiano era a Inglaterra. A partir do processo da primeira Revolução Industrial, da primeira ainda, o que acontece? O valor do tecido da Índia no mercado britânico, que era o principal comprador, fica caro. Por quê? Porque a Inglaterra cobra uma tarifa em cima desse tecido, em cima desse produto. Ah, entendi. Entendi agora, entendi. Beleza. Beleza? É nóis, tá bom? E aí, no século XIX, a Inglaterra ela vai dominar a Índia através do seu mercado. Perceba, no século XIX, você não tem em alguns locais, você tem um estilo de dominação que é um estilo de dominação através de uma dominação econômica, não necessariamente de guerra, tá? No primeiro momento. Como eu vou mostrar aqui para vocês. Você tem essa dominação inglesa, a Inglaterra ela vai criar uma companhia britânica das Índias Orientais, tá aí o símbolo, né? O semblante aí dessa companhia. E o que eles vão fazer? Vão chegar na Índia e vão comprar as fábricas de tecido indianas, vão comprar terras de alguns fazendas de indianos, vão comprar. E aí, se você tem o domínio econômico, você tem o domínio político. Vou repetir essa frase. Quando você tem o domínio econômico, você tem o domínio político. Você domina a região. Então a Inglaterra ela tinha poder econômico, então ela começou a comprar fábricas indianas, começou a comprar terras, fazendas indianas, e através disso, então ela começa a ter controle da vida econômica da Índia. Logo, impactando na política. Qualquer decisão do governo indiano, ora, ela ia ter interferências das empresas britânicas. Por quê? Porque as empresas britânicas têm em suas mãos as principais fábricas e as principais terras. Além disso, também o forte poderio militar da Inglaterra. Eu tava indo pro mute. Opa. Beleza? Certo? Então aqui você tem um total domínio econômico britânico aqui em relação à Índia. Você tem o domínio econômico, você tem domínio político. Você comanda a política do país. Beleza? Certo? Bem, então o que foi essa guerra dos cipais? Vamos mudar de slide. Cipaios, turma, você pode encontrar com S ou com C, tudo bem? A grafia aí você encontra S ou C, tá bom? O que foi então essa guerra dos cipaios? A Guerra dos Cipais, ela foi o seguinte, ela foi um levante de indianos, tá? Ou levante dos cipaios. E o que são esses cipaios? É uma milícia. Era como se fosse uma guarda particular dos ingleses. Só que esses guardas eram compostos por indianos. Então você tinha guardas, tinha uma guarda britânica na Índia, sendo que esses soldados eram indianos. Então, assim, muitos desses soldados prendiam os próprios indianos, ou batiam, ou torturavam alguns indianos. Sim, indiano torturando indiano. Porque eles foram contratados pelos ingleses, eram pagos pelos ingleses. Ora, então, como eu coloquei aqui para vocês, é uma milícia nativa que servia aos britânicos. Essa milícia, vendo os abusos cometidos pelos britânicos na Índia,
fazem um levante, parte dessa milícia faz um levante, pegam em armas e vão tentar expulsar os ingleses da Índia. Pobres coitados, né? Os ingleses, rapidamente, não durou muito tempo, aqui foi no final de 57, do ano de 57, tá? Que aconteceu esse levante, os ingleses tiveram uma vitória sobre os cipaios, que era o nome dado à guarda, essa guarda britânica composta por indianos. Daí, então, após o domínio, né, o fim desse levante, a Inglaterra passou, enfim, venceu esse confronto. Em 76, a Inglaterra ela toma a decisão de colonizar a Índia como parte do Império Inglês. Os soberanos locais vão começar a dar satisfação à rainha da época, que era a Rainha Vitória. Curiosidade, hoje, no continente africano, você tem um lago com o nome Lago Vitória, em homenagem à Rainha Vitória, até hoje. Mostrando, então, esse imperialismo na África. Mas voltando aqui na Índia, em 76, o governo local indiano, ele começa a receber ordens da Rainha Vitória e aceitar essas ordens. Professor, e se eles não aceitassem? Ora, a Inglaterra era uma das frotas militares mais poderosas da época. Então, através da ameaça, do medo mesmo. Então, o governo indiano, não querendo causar mais guerra, mais confronto, que não tinha como bater de frente com a Inglaterra, aceita ser vassalo da coroa britânica, vassalos da Rainha Vitória. Em 1900, só como curiosidade, em 1900, a Inglaterra ela torna-se o maior império colonial. Esse império britânico tem o nome como Commonwealth of Nations, Comunidade Britânica das Nações. Tudo bem? Beleza? Acho que é bem simples, bem tranquilo aí a questão dos cipaios, né? A guerra em si. É interessante o contexto, né? O slide anterior é mais interessante. Tudo bem? Beleza? Saio da Índia e aí o próximo país, eu terminei esse slide, dá o print aí, ou se alguém quiser que eu repita alguma coisa, estou à disposição. Mas o próximo slide eu vou tratar da China. E aí, amigos e amigas, a China, esse é o tema que cai muito, época do imperialismo, cai muito em vestibular, a questão da China, tá? Porque na China você vai ter duas guerras aqui muito importantes. E explica para nós muito esse interesse mundial em relação à China e também explica para nós o quão impactante é a China hoje, na nossa atualidade. Tudo bem? Beleza? O próximo slide, então, para eu falar da China, tem essa charge aqui, ó, para vocês, tá? Tá aqui, Awakening of China, né? O despertar da China. Ela tá por um fio, esse despertar da China, sobre as nações imperialistas. Aqui você pode ver, você tem o czar da Rússia, você tem a Inglaterra, o Império do Japão. Aqui você tem o Tio Sam, a representação do Tio Sam, né? Então os Estados Unidos, todas as nações imperialistas, a Itália aqui, né? Consegui ler aqui a Itália. Então as nações imperialistas interessadas aí em um banquete para devorar a China. Só que o despertar da China, ela está próximo, né? Está por um fio. E aí então você tem essa espada que ia cair sobre os imperialistas. Tudo bem? Essa aí é uma charge mostrando em que a China ela vai chegar uma hora que ela não vai mais suportar essa invasão europeia, essa invasão estadunidense em seu território. Tudo bem? Para a gente explicar então o início dessa história da China, desse domínio da China, eu vou ter que ir para o ano de 1839, em que vai ser tratado a Guerra do Ópio. Tudo bem? O que acontece? A China, já nesse período, nessa primeira metade do século XIX, a China ela tem um enorme crescimento demográfico. E por que isso vai ser de interesse para os imperialistas, esse crescimento demográfico chinês, senhoras e senhores? Passo a pergunta a vocês. Por quê? Qual vai ser o interesse desse crescimento demográfico? Mercado consumidor, professor? Exato. A China, em 1839, ela tinha 400 milhões de pessoas. O Brasil hoje tem 200 milhões de pessoas. A China tem 400 milhões nesse período. Hoje, 1 bilhão. Né? Então, a China, aos olhos dos imperialistas, tendo essa quantidade enorme de pessoas, a ver como um grande mercado consumidor, né? Pessoas que podem consumir os seus produtos. Bacana. E aí, o que acontece? O ópio, nesse período, vai ser escolhido como um produto de interesse para ser vendido para a China.
Como que a China utilizava esse produto? O ópio, senhoras e senhores, ele servia como um produto anestésico, né? Um medicamento para anestesia, anestesiar dor de cabeça, dor nas costas e assim por diante. Só que o que acontece? Olha a imagem que eu coloquei aqui para vocês. O que vocês veem aqui? Que título vocês dariam para essa charge? Noiado do ópio. O que é? Os noiados do ópio. Os noiados, os noiados do ópio. É exato. Eles se dopavam? Oi, Aleph. Eles se dopavam com esse ópio? Exato. O que acontece? O ópio é um medicamento anestésico que você usa, ok, se você usar em pequenas doses. Quando você exagera na dose, o ópio ele também pode ser utilizado como uma forma de recreação, como aqui no caso. E aí, você usando de maneira exagerada, você acaba ficando viciado, certo? Então, ele sendo dependendo da dose que você usa dessa droga do ópio, ela pode servir como uma anestesia, dor de cabeça, dor nas costas, mas usando exageradamente, gera o vício, beleza? Ótimo. Só que a China produzia já ópio. Não só a China, mas também a Índia produzia. Índia, território indiano, está na mão da Inglaterra. E a Inglaterra, ela tem interesse por esse mercado, pelo mercado chinês. A Inglaterra quer vender o ópio que ela produz na Índia para a China. Só que a China, ela já produz ópio para a sua população. E a Inglaterra fala, poxa, eu tenho que fazer com que essa população chinesa queira usar mais ópio. O que a Inglaterra ela faz, então, senhoras e senhores? Adivinha qual que vai ser o truque britânico? Adivinhe. Para a população chinesa comprar mais ópio. Para o ópio chinês não ser suficiente. Então, para a China ter que comprar o ópio indiano que está na mão da Inglaterra. O que a Inglaterra vai fazer? Vocês acham? Viciar todo mundo e todo mundo não vai conseguir ficar sem. E aí eles vão comprar mais. Vender mais barato? Aqui nós É temos... tipo maconha. Exato. Aqui nós temos tráfico de drogas, cara. Tráfico de drogas. A Inglaterra começa a traficar drogas para a China. Para a galera usar, ficar viciadona em ópio. E aí para a galera comprar o ópio indiano e inglês, velho. É muito interessante a gente ver certos moralismos do mundo internacional, sendo que, cara, olha o que foi feito. Né? Olha o que é feito hoje, né? Quantos testes na África são feitos de maneira ilegal pela farmacêutica. Aí você pode ver o Jardineiro Infiel, outro filme, Jardineiro Infiel. Ô, professor. Fala, Joaquim. Peaky Blinders tem uma parte que fala sobre o ópio inglês e o... Sim. E o bagulho da China. Praticamente eles depois da quinta temporada, eles começam a vender ópio. Exato. Peaky Blinders, gente, é uma série, tá bom? Mas que trata sobre isso, beleza? O que acontece? O governo chinês, o governo imperial chinês, vê esse contrabando, né? Vê que está tendo tráfico ilegal dessa droga, feito pelos ingleses. Em 1839, o que acontece? O governo chinês joga 20 mil caixas de ópio no rio. Ora, você pode fazer uma associação. Não é a primeira vez que um produto britânico é jogado no rio. Alguém lembra quando que nós vimos isso? Ano passado. Quando que aconteceu isso? A Guerra do Chá. Festa do chá. Isso, o Tea Party, né? A festa do chá de Boston, né? Mais uma vez, produtos britânicos jogados no rio. O governo chinês joga 20 mil caixas de ópio inglês no rio e a Inglaterra fala, não, acha um absurdo, é meu produto, vamos para a guerra. Vai para a guerra do ópio, e aí você tem o início dessa guerra, que vai ter a vitória inglesa. E aí, turma, de novo, a Inglaterra passou pela segunda revolução industrial e você tem aí uma indústria do aço muito forte, muito poderosa. Você tem navios britânicos de guerra feitos de aço, você tem metralhadoras e também desenvolvimento técnico de outras armas, que assim, aniquila a China, aniquila qualquer resistência chinesa. Terminei o slide, tá? Pode, enfim, tirar print. Então, essa vitória inglesa, ela está pautada na segunda revolução industrial. Está pautada, então, no desenvolvimento do aço, então resistente, muito mais resistente para um confronto, para uma guerra, e também para o desenvolvimento técnico de armas, como metralhadora, granada, e outras armas químicas também, como o gás mostarda, que a gente vai ver na Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Dessa guerra, então, vão ser feitos 2 tratados, tudo bem? A Inglaterra foi vitoriosa, então ela impõe um tratado à China. Quais são esses 2 tratados?
você tem o tratado, o tratado de Nanquim e o tratado de Pequim. Nanquim e Pequim, duas cidades chinesas. O que diz o tratado de Nanquim? O tratado de Nanquim diz que a China vai ser obrigada a abrir 5 portos para o mercado britânico. 5 portos. 5. Tá? 5 portos chineses, então, serão abertos. É isso que diz o tratado de Nanquim. O tratado de Pequim, ele diz que a China ela vai permitir embaixadas, tá? Embaixadas europeias no seu território. Então vai ter embaixada britânica, italiana, russa, japonesa, estadunidense e assim por diante. Tudo bem? Então o Tratado de Nanquim, abertura de 5 portos. A Tratado de Pequim, as embaixadas europeias vão poder fazer base no território chinês. Tem também a questão de Hong Kong. Hong Kong foi entregue à Inglaterra, a Inglaterra teve interesse em Hong Kong, e depois Hong Kong ela foi devolvida, tá? Em 1997, Hong Kong foi devolvida para a Inglaterra. Mas a partir desse período, até 97, a Inglaterra tomou conta de Hong Kong, virou uma ilha britânica. Tudo bem? A China está feliz? Não, a China não está feliz. O que acontece, então, quando você tem essa entrada imperialista? Ora, o povo chinês começa a ser imposto a ele, colocado a ele, a cultura ocidental. E isso desagrada a muitos homens chineses tradicionais, nacionalistas. O que vai acontecer alguns anos depois, em 1857? Um assassinato de um missionário francês. Missionário, alguém sabe o que é um missionário aí no caso? Ele vai para um local fazer atividades, pessoas carentes. Para espalhar a palavra de Deus. De viagem. Ótimo, boa Maquione e boa Clebinho, juntando os dois, né? Eu vou ajudar pessoas carentes, mas quem é esse eu que vai ajudar? Um representante da Igreja Católica. Então é uma forma de expandir o catolicismo e esse francês estava fazendo isso. Com o assassinato desse missionário francês, é mandado tropas. Do exército francês, sim, mas não só do exército francês. O exército francês, um exército franco e inglês, a Inglaterra vai junto com o exército francês, apoiado pelos Estados Unidos e pela Rússia. E eles ocupam Pequim. Se tem 4 aí países imperialistas, obviamente, não estão muito interessados na vida do missionário. O interesse é econômico aqui. Utilizaram só isso para poder, mais uma vez, colocar tratados que vão beneficiá-los. Por exemplo, após a vitória desse exército e ocuparem Pequim, mais 7 portos são abertos. 7 mais 5, 12. Ó! Mentira, eu sei assim porque eu fiz a conta antes de começar a aula. Senão eu ia falar 7. Enfim, 12. 12 portos chineses abertos agora para o mercado mundial. Não só agora a Inglaterra, mas também para outros países imperialistas. Tudo bem? E aí, direito à atuação dos missionários cristãos no território chinês. Perceba então aqui o domínio cultural, o domínio ideológico, aqui como nós vimos lá na África, aqui se repetindo também. A cultura ocidental vai ser predominante no território chinês. Quer dizer, está tentando ser, né? Está sendo colocada à força a eles. Beleza? Certo? Guerra do ópio é isso, tudo bem? As drogas mexendo com a política desde o século XIX, senhoras e senhores, tá bom? Um segundo confronto foi a Guerra dos Boxers, tá? O que foi a Guerra dos Boxers? Vamos mudar de slide. A Guerra dos Boxers, senhoras e senhores, aí eu finalizo China. A Guerra dos Boxers é um termo aí usado para punhos fechados. E quem são os Boxers? São chineses extremamente nacionalistas, chineses radicais. Chineses que estão incomodados com a permanência dessas grandes nações. O que acontece no ano de 1900? Esses chineses de extremo nacionalismo fazem um levante, uma rebelião. Nessa rebelião, turminha, você tem a morte de um embaixador alemão. Tá aí um quadro, né, mostrando a morte desse embaixador alemão. E aí, turma, é feita uma força expedicionária contra a China. Bem, nem preciso dizer quem vai ser o primeiro a participar. A Alemanha. Certo? A Alemanha tá aí, obviamente, o embaixador alemão foi morto. Mas junto com a Alemanha, vem também a França. Que também vem a Grã-Bretanha.
Junto com eles, a Rússia. Junto com os 4, o Japão. Junto com o Japão, mais os Estados Unidos. Uma força expedicionária formada, coincidentemente, por 6 forças imperialistas. Acho que eu nem preciso dizer quem venceu, né? Ou eu preciso dizer para você quem venceu? Né? Tá, beleza. Você tem aí, então, 6 países imperialistas invadindo a China. Não, professor, você é louco? Eu sou lerdo, tem que falar assim. Eu não entendi, não. O que é? Eu sou lerdo, tem que falar quem venceu sim. Eu não entendi, não entendi, não. Oxi. Venceu assim? as forças imperialistas, tudo bem? Obrigado. Esses 6 pequenos países. Aqui você tem uma charge. Caramba, jurava que a China ia ganhar, velho. Né? Naquela época, Caraca, né? Hoje, sei lá, na minha cabeça veio o Japão. Hoje você fica em dúvida, mas naquela época, beleza. Então, ó, assim, aqui você tem uma charge, né? Mostrando aqui o dragão chinês. Aqui você tem o urso russo, o leão britânico, a loba italiana, né? Rômulo e Remo, né? Representação. As 2 aves austro-húngaros, a Alemanha, aqui com uma águia alemã, o frango aqui, a França, a águia estadunidense e o Japão, né? O leopardo. E aí todos ali indo aniquilar, né? O dragão chinês. Uma outra charge, essa é mais engraçadinha, né? Você tem um imperador chinês louco, tipo, meu Deus, parem com isso, né? Dá para você fazer vários memes, né? Várias frases aí com essa carinha. E aqui você tem aí os representantes dos países imperialistas. A Rainha Vitória, representando a Inglaterra. Você tem aqui um soldado alemão, o Kaiser russo, a mulher representando a liberdade, no caso aqui a França, e aí um samurai japonês, né? Um japonês aqui, um imperador japonês. Tudo bem? Beleza? O que vai acontecer como consequência, né, disso tudo? O Império Chinês ele vai ficar muito fragilizado. Aqui, senhoras e senhores, aí o último slide, né, que eu tenho só mais 1 minuto e meio, a proclamação da República da China. Essa monarquia milenar chinesa ela cai em 1911, e aí você tem a proclamação da República, e é ocupado como grande partido dessa República o Partido Nacionalista Chinês, conhecido como Kuomintang. Nacionalista, eu coloquei entre aspas, por quê? Porque o líder, o Sun Yat-sen, respeita os interesses britânicos. Qual é o problema disso? Um partido pseudo-nacionalista que respeita britânicos, respeita a ordem dos imperialistas, gera uma oposição. Quem é essa oposição, senhoras e senhores? Mao Tse-tung. Nasce, então, aqui o início do que vai ser a Revolução Chinesa, que nós vamos ver aí no 2º semestre. Obviamente, os imperialistas travam o desenvolvimento autônomo da China. Tudo bem? Finalizo China com vocês. Amanhã, trato do Japão e dos Estados Unidos. Do imperialismo japonês e americano. Beleza? É isso. Vai acabar. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, manda lá no chat, que agora eu sei mexer lá no chat. Manda lá a sua dúvida que eu respondo. Tudo bem? Tá chique, então. Beijo. Beijo, professor. Bom intervalo para vocês. Salve, salve. Salve, salve. Falou. Tchau, tchau. Falou, professor. Fica com Deus. Falou. Amém.